Jesus, glória a Deus. Pode ser sentados que estão de pé, em nome de Jesus. Amados, é um prazer estar aqui novamente com os irmãos, né? E uma grande responsabilidade, primeiro por se tratar de obra do Senhor, né? A responsabilidade é muito grande, e quando nós nos propomos a falar em nome do Senhor, é diferente, irmãos, né? Eu não sei se os irmãos já tiveram uma experiência dessa, eu acredito que sim. Não sei se você chegou perto de alguém que estava falando bem de você, vamos pegar só esse exemplo, e você ouve que alguém citou o seu nome. Você viu que fulano de tal fez e é o seu nome. O que você faz? O que falou de mim? O que falou no meu nome? Irmãos, então a responsabilidade de falar no nome do Senhor, ela é muito grande. Porque quando a gente que somos ministradores da palavra do Senhor, quando nós falamos assim diz o Senhor, eu acredito que Deus, deixa eu ver se foi eu mesmo que falei. Deixa eu ver se foi eu mesmo que pedi para você falar. A responsabilidade é muito grande, irmãos. Amém? E em segundo lugar, a responsabilidade é muito grande por estar aqui a convite do pastor Elton, né? Já tem um mês mais ou menos que ele me convidou, e ele falou, né, estava orando aqui, Deus tocou no meu coração para te convidar, o dia 13 você está ministrando com a gente. Eu falei, não, deixa eu só ver aqui, né, dei uma olhadinha se não tinha nada, aí na sequência eu já respondi ele, e debaixo da graça e misericórdia de Deus, aqui nós estamos, e única e exclusivamente para a glória do Senhor. Amém, irmãos? Estou aqui debaixo da bênção do meu pastor Geraldo Nogueira, lá da Quarta Igreja, do Evangelho Quadrangular, lá de Itaúna, né? Todo lugar que eu vou, eu comunico com ele, ele me abençoa, né? Temos que estar debaixo da bênção, né, irmãos? Estou aqui também com a minha preciosa família. Uma coisa bacana é família, irmãos, né? É um negócio muito gostoso, né? A minha esposa, 21 anos de casado, irmãos, né? Embora eu não pareça, né, ter estudo, mas 21 anos de casados. O pastor Elton, a Isabel, foram padrinhos nossos de casamento, né, em 2003. Bem precisamente, dia 5 de julho, às 18 horas. Não pode esquecer, viu, irmãos? Os homens aí não podem esquecer a data do casamento de jeito nenhum, né? Tá certinho, né? 5 de julho, né? Me deixa na dúvida, não. E aí Deus nos presenteou com o primogênito Miguel, já com 14 aninhos, já está um rapazão. A Melissa, a princesa Melissa, com 12 aninhos, né? Deus nos presenteou com essas duas pérolas preciosas. E realmente os filhos são herança do Senhor, irmãos. E eu tenho muito aquilo que o salmista diz no Salmo 127. A nossa responsabilidade como pais, ela é muito grande, porque a nossa responsabilidade é colocar os nossos filhos na mão do valente. Só o valente vai fazer os nossos filhos acertar o alvo. Amém, irmãos? Os nossos filhos têm que ser flecha na mão do valente. E a nossa responsabilidade é fazer de tudo para que os nossos filhos estejam na mão do valente, porque aí eles vão eles vão cumprir o propósito de Deus aqui nessa terra, e automaticamente para a glória de Deus. Amém, irmãos? Então é um prazer estarmos aqui e vamos meditar nas Sagradas Letras, irmãos. Hoje culto de Santa Ceia, né? E como é maravilhoso esse momento. A gente até medita, irmãos, né? São várias cerimônias importantíssimas na igreja, mas a Santa Ceia, irmãos, é uma das cerimônias mais importantes da igreja cristã. Ela foi uma instituição do Senhor Jesus para a igreja. Ela é um memorial do sacrifício de Jesus. Amém? Então eu gostaria de convidar os irmãos para abrirem a Bíblia no Evangelho de São Mateus, capítulo 26, versículo 17, em nome de Jesus. E que Deus abençoe o pastor Elton, né? Ele nos avisou que não estaria aqui hoje. Que Deus abençoe ele, a sua família, o seu ministério. Amo muito ele. Com a glória de Deus, tenho um grande apreço, né, pela vida dele, pela vida da família, né? Conheci ele, a Isabel, bem de novinho, estava comentando com o Felipe,
Conheço eles desde os meus 8, 9 aninhos de idade, na terceira série, né? E foi um prazer conviver com eles, conviver com a Isabel, enquanto Deus assim o permitiu, né? Foi promovida para a glória e com certeza está aos cuidados do Pai. Mateus capítulo 26, versículo 17. Amém, amados? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. No primeiro dia os irmãos encontraram? Amém? No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: onde queres que façamos os preparativos para comerdes a Páscoa? Respondeu-lhes ele: ide à cidade ter com certo homem, e dizei-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. Chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. Enquanto comiam, disse-lhes: em verdade vos digo que um de vós me trairá. E eles, entristecendo-se muito, começaram um por um a perguntar-lhe: por acaso sou eu, Senhor? Respondeu-lhes: o que come comigo no mesmo prato, esse me trairá. Em verdade, o Filho do Homem vai, e como acerca dele está escrito, mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Melhor seria se não tivesse nascido. Então perguntou-lhe Judas, o que o traía. Por acaso sou eu, mestre? Respondeu Jesus. Tu o disseste. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Então ele tomou o cálice e, tendo dado graças, deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para perdão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da vide, até aquele dia que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. Cantaram um hino e saíram para o Monte das Oliveiras. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu não sei se eu falei o nome da minha esposa, Daniela. Falei? Falei não, né? Só falei a minha esposa, né? Daniela, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Para a glória do Senhor Jesus, né? Casas e bens são herança dos pais, mas a esposa prudente, ela vem do Senhor. Amém? Feche os olhos, irmãos, mais um momento. Vamos dirigir mais uma oração ao Senhor, no nome de Jesus. Pai querido, amado e poderoso Deus, muito obrigado, Senhor Deus, por esta oportunidade, por esta graça que o Senhor nos concede, de meditarmos nas tuas sagradas letras. Ah, Senhor, o apóstolo Paulo disse, Senhor de Deus, a Timóteo, que são essas sagradas letras que o tornaria sábio para o dia da redenção. Senhor, nós necessitamos do Senhor, nós necessitamos da tua palavra, que é a verdade. Santifica-nos na tua palavra, meu Pai, isso para a glória do teu santo nome. Senhor de Deus, desde já eu rejeito tudo que não provém do Senhor, que permaneça longe deste lugar, longe das nossas vidas, em o nome de Jesus Cristo. Senhor de Deus, e te peço, Senhor, que sejam agradáveis ao Senhor as palavras dos meus lábios, a meditação do meu coração. Ó Senhor, rocha minha e redentor meu, livra-me, Senhor de Deus, da soberba, para que não me assenhoreie de mim, em o nome de Jesus. Livre-me de toda pretensão, e que somente o teu propósito se cumpra, em o nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amados? Irmãos, eu gostaria que nós meditássemos um pouquinho sobre a nova aliança. A nova aliança que foi feita, irmãos, como, com certeza os irmãos já sabem, apenas para a gente refletir, que foi feita através do precioso sangue de Cristo Jesus. O evangelista São Mateus, quando ele narra aqui, irmãos, a última Páscoa que Jesus participa com seus discípulos,
E nessa Páscoa que Jesus participa com os discípulos, Jesus institui a Santa Ceia. Irmãos, nós vemos aqui alguns detalhes maravilhosos, né, que Jesus deixa aqui nesse momento, né, que ele entra aqui para a expiação do nosso pecado. Irmãos, primeira coisa, Deus trabalha com aliança. Se nós queremos entender um pouquinho das Sagradas Escrituras, irmãos, é aquilo que está escrito na palavra do Senhor: as coisas reveladas são para o homem, as coisas ocultas são para Deus. Mas quantas coisas reveladas estão nas Sagradas Escrituras, que muitas das vezes nós ainda não temos entendimento, né? E eu gosto muito também daquilo que Paulo fala aos Coríntios, né? Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e nem subiu ao coração do homem, né? Deus tem preparado para aqueles que o amam. E eu gosto não só desse versículo, mas eu gosto do contexto desse versículo. Por isso nós temos que ter muito cuidado para não pegar nenhum versículo isolado. Olha o versículo 10, 1 Coríntios 2:10. Mas Deus nulas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas até a profundeza de Deus. Aquilo que o meu olho não viu, aquilo que o meu ouvido não ouviu, aquilo que ainda não subiu ao meu coração, o Espírito Santo pode trazer entendimento. Claro que com base nas Escrituras, naquilo que está revelado, naquilo que nos pertence. Então nós temos que ter muito cuidado, irmãos, até com versículo isolado, para que a gente não venha negligenciar o propósito completo, aquilo que Deus tem para nós. O Espírito Santo é o único que penetra, irmãos, as profundezas de Deus. E Ele pode vir e penetrar no âmago do nosso ser, no nosso espírito, e nos trazer entendimento daquilo que eu ainda não vi, daquilo que eu ainda não ouvi, e daquilo que ainda não subiu ao meu coração. Por isso que nós temos que estar muito atentos com aquilo que Paulo disse à igreja de Tessalonicenses. Não extingue, não apague o Espírito da promessa. Sem Espírito Santo não tem igreja, irmãos. Sem Espírito Santo nós somos uma organização social. Sem Espírito Santo nós somos uma organização religiosa. Mas com o Espírito Santo nós somos o corpo de Cristo na face da terra. Com o Espírito Santo, amados irmãos, nós somos a igreja viva do Senhor na face da terra. Porque o Espírito Santo, ele foi enviado exclusivamente para a igreja, para estar com a igreja, para estar no meio da igreja, cumprindo aquela grande promessa, aquele grande desejo que Deus tinha com a nação de Israel. Eu quero ser o pai de vocês, eu quero andar no meio de vocês, eu quero ter intimidade com vocês, e ainda não tinha sido, amados irmãos, oportuno por causa do pecado da nação. Mas através do sacrifício de Jesus e ao enviar o Espírito Santo, isso se torna possível, amados irmãos. Porque todos aqueles que passam a crer no Senhor Jesus Cristo, passam a ser, amados irmãos, filhos de Deus, e recebem o Espírito Santo da promessa. Então Deus trabalha com alianças, irmãos. A primeira aliança, a aliança edênica, né, que Deus fez com Adão lá no Éden. Depois a aliança adâmica, Ele fez com Adão. A aliança noética, né, nós conhecemos bem o dilúvio, o arco-íris. Deus promete que nunca mais iria destruir o homem de sobre a face da terra. A aliança abraâmica, né, Deus promete a Abraão que dele faria, né, ele seria pai de muitas nações, pai de multidões. A aliança mosaica com a nação de Israel através de Moisés. E aí vem Jesus, irmãos, que é, amados irmãos, o sangue de Jesus. Ele é o marco da nova aliança. Por isso que Jesus aqui nesse texto, irmãos, eu entendo, irmãos, que quando Jesus aqui vai celebrar aqui a Páscoa, a sua última Páscoa que ele participa aqui com os discípulos, eu entendo que nesse momento aqui, irmãos, ele começa a assumir de forma direta aquilo que o profeta Isaías tinha profetizado, literalmente, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nesse momento aqui eu entendo, irmãos, que ele começa a entrar de forma direta em aliança com a humanidade, assumindo todo o pecado da humanidade, se cumprindo, amados irmãos, letra por letra, palavra por palavra do que o profeta Isaías tinha profetizado em Isaías 53, que ele seria como uma ovelha muda levada perante os seus tosqueadores, que ele seria, amados irmãos, pendurado no madeiro, né, e todas aquelas profecias ali messiânicas. E, amados irmãos, e quando aqui ele celebra
essa última Páscoa, nós conhecemos aqui, nós até lemos, né? Ele institui a ceia e fala, amados irmãos, do marco da nova aliança. O que é uma aliança, irmãos? Aliança é onde, amados irmãos, aonde tem aliança ou testamento, aonde que tem ali, amados irmãos, algo escrito, amados irmãos, que é infalível. E que toda aliança, irmãos, ela só passa a ter vigor a partir do momento que há derramamento de sangue. E a partir, amados irmãos, a partir do momento que o sangue de Jesus foi derramado na cruz do Calvário, cumpre aquilo que o escritor aos Hebreus tinha dito. Quando um testador morre, o testamento, a aliança, ela entra em vigor automaticamente, irmãos. Nós só estamos aqui nesta noite, irmãos, porque a aliança está em vigor, e está escrito na nova aliança, que aonde estiver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor Jesus, ali Ele se faz presente. Irmãos, nós só estamos aqui porque existe uma aliança em vigor. Deus só tratava com a nação de Israel porque tinha uma aliança em vigor. Deus tratou com Abraão porque tinha uma aliança em vigor. E, amados irmãos, são dezenas, centenas de promessas que estão, amados irmãos, dentro da nova aliança. Centenas, amados irmãos, de promessas. Uma delas, todo aquele que crê em mim, nunca morrerá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Não vou entrar aqui em detalhes, irmãos, mas, Evangelho de João, capítulo 11, né? Creio que os irmãos já leram lá a ressurreição de Lázaro, quando Lázaro morre, quando Jesus ressuscita ele. Ali Jesus trata de todos os tipos de morte. A morte espiritual, a morte física, a morte eterna. Jesus trata tudo ali, irmãos, né? Jesus era, amados irmãos, o mestre dos mestres. Ele não perdia nenhuma oportunidade para ensinar, para trazer princípios, para ensinar lições para os discípulos e para as multidões. E naquele momento, irmãos, uma das grandes promessas da nova aliança, todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, né? E, amados irmãos, eu até medito muito com os irmãos, a palavra no original, morte, ela é separação, não é isso? Morte no original, separação. Vida, união. Morte, vida. Um casal que se separa, aquele relacionamento morreu. Um casal que se casa, aquele relacionamento nasceu. Morte, separação. Vida, união. Irmãos, Jesus, amados irmãos, Ele pagou todo o preço de morte para nós, para que aqui nesta vida nós já pudéssemos, amados irmãos, estar unidos com o Senhor eternamente. E isso é possível. Só vou ler aqui, ó, João 11, 26, olha o que Jesus disse. No 25, nós ouvimos muito, conhecemos muito, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Olha o 26, e todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Jesus tratou aqui das duas mortes, e automaticamente da morte física, por ter ressuscitado Lázaro. Todo aquele que crê em mim, nunca morrerá. Ele está tratando da morte eterna. Aí depois no versículo 26, todos aqueles que vivem e creem em mim, também nunca morrerá. Irmãos, todas as pessoas que estão vivas na face da terra, e não têm comunhão com Deus na pessoa bendita de Cristo Jesus, estão mortas espiritualmente. E é por isso que o Evangelho é pregado, irmãos, para que venhamos ser vivificados por Cristo Jesus, e começamos a ter vida, porque vida só em Jesus. Ele não é o caminho, a verdade e a vida. Morte, separação. Vida, união. Todo ser humano, por isso que o Evangelho é pregado, para que as pessoas possam nascer de novo, e possam crer em Jesus, e passar a ter vida, e passar a ter comunhão com Deus Pai, com Deus Todo-Poderoso, através de Cristo Jesus. E isso se tornou possível, irmãos, por causa da nova aliança. Todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá.
Irmãos, o que nós mais precisamos é zelar pela nossa paz, pela nossa vida com Deus, irmãos. Olha o que Paulo fala aos Romanos: sendo, pois, justificados por Cristo. Primeira coisa que ele fala: tende paz com Deus. Irmãos, você está em paz com Deus? O seu coração está em dia com o Senhor? Hoje à noite, irmãos, de examinarmos o nosso coração. Hoje à noite, irmãos, Paulo orienta a igreja de Coríntios, quando ele vai ensinar eles sobre a Santa Ceia: examina o homem, o seu coração, antes de comer deste pão e beber desse cálice. Examinar o quê? Examinar a minha comunhão com Deus, examinar a minha fé com Deus. Como que está a sua vida com Deus, irmãos? Como que está a sua fé em Cristo Jesus? As dificuldades, sim, tem mesmo, tem aflição, irmãos. Não se esqueça da palavra do apóstolo Paulo: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e eu guardei a fé. Irmão, se você tiver que abrir mão, abra mão até da própria vida. Eu não estou falando para suicidar, não, irmão, está repreendido em nome de Jesus. Eu estou falando que se sua vida for colocada em prova, abra mão da vida, mas não abra mão da sua fé em Cristo Jesus. É isso que a igreja primitiva vivia, irmãos. Por isso que Paulo falou: eu guardei a minha fé. Fé na pessoa bendita de Cristo Jesus. Para quê, irmãos? Para que sejamos justificados. Justificado, amados irmãos, a justiça de Deus. Outra coisa linda de se meditar, irmãos, através da nova aliança, é a justiça de Deus. Ela faz parte do reino de Deus. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Essa justiça aqui, irmãos, não é um Deus todo-poderoso, que é o grande juiz, centrado, amados irmãos, num grande trono branco, com um martelo na mão e falando: absolvido, condenado, condenado, absolvido. Não. Essa justiça do reino de Deus que nós precisamos buscar em primeiro lugar na nossa vida é a justificação dos nossos pecados, porque é promessa da nova aliança: vai e não peques mais. Aonde estão os teus acusadores? Que coisa linda, irmãos. Irmãos, uma das palavras mais lindas da Bíblia, que eu acho, que eu vejo, tanta coisa linda. Só estou meditando aqui, irmãos, para vocês verem como que a nova aliança, ela é real, irmãos. Porque nós estamos aqui nesta noite no nome de Jesus. E tem dezenas e centenas de promessas nessa aliança, que nós precisamos usufruir, que nós precisamos viver. E a primeira é vida em Jesus, comunhão com Deus diariamente, através da pessoa de Cristo Jesus, relacionamento com Deus, irmãos. Deus na nossa vida, irmãos, não pode ser uma opção religiosa. Deus na nossa vida, irmãos, é necessidade de ser. O nosso ser necessita estar ligado à fonte que é Deus. Olha, Adão, antes do pecado, todo dia à tarde, Deus ia lá relacionar com Adão e Eva, irmãos. Não é porque eles pecaram, eles ainda não tinham pecado. Quando Deus nos criou, nós não somos um objeto, mas estava lá no nosso manual de criação, estava lá, amados irmãos, no projeto de engenharia de Deus. Todos os dias o ser humano precisa estar em contato comigo. Todo dia, na viração do dia, ele ia lá no Éden para relacionar com Adão e Eva. Irmãos, nós só funcionamos bem, espírito, alma e corpo, se nós estivermos conectados à fonte que é Deus. Porque Ele é a fonte de amor, fonte de sabedoria, fonte de paz, fonte de vida. Só Ele, irmãos. Então nós precisamos entender que Deus, irmãos, não é uma opção. Hoje nós vivemos muito confortáveis, né? Eu opto por A, por B, por C. Não, irmãos. O meu ser interior necessita do Deus vivo. E essa graça foi nos concedida na pessoa de Cristo Jesus, irmãos. Voltar à casa do Pai.
ter acesso a esse Deus poderoso. Isso era impossível, irmãos, porque Ele é santo. Ele falou com Moisés: Moisés, se eu for no meio de vocês, eu vou matar vocês, porque eu sou santo. Mas isso se tornou possível, irmãos, porque o precioso sangue de Cristo Jesus foi derramado na cruz do Calvário. Purificou o nosso coração, e automaticamente o Espírito Santo pode vir e habitar no nosso coração, irmãos. Isso é maravilhoso, irmãos. Junto com o milagre, com a bênção da salvação, irmãos, o maior milagre junto com a salvação é a presença do Espírito Santo na vida da igreja. Isso não tem preço, irmãos. Isso só se tornou possível por causa do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Amém, irmãos? A nova aliança, estamos aqui meditando sobre algumas promessas dessa nova aliança, que nós não podemos esquecer, irmãos. E são reais, porque Jesus morreu e o testamento entrou em vigor automaticamente. Né? Outra coisa que eu gostaria, irmãos, que nós refletíssemos aqui um pouco. Quando Jesus aqui, irmãos, termina de instituir a ceia, Ele vai para o Getsêmani, nós conhecemos, chama os discípulos para orar com Ele. Outra coisa que não é fácil, irmãos, isso é para todos nós, encontrarmos amigos e companheiros de oração. Jesus teve essa dificuldade, ter amigos e companheiros de oração. Ele levou os 12, e quando os 12 estavam ali no Getsêmani com ele, ele ainda chama Pedro, Tiago e João para ir um pouco adiante com ele, e todos dormiram. Ele falou: puxa vida, não pudeste vigiar nem uma hora comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação, a carne é fraca, o espírito está pronto. E 3 vezes Jesus faz aquilo, e a sua alma em plena angústia, em plena dor, irmãos. E ali no Getsêmani, Jesus começa, irmãos, a derramar o seu precioso sangue. Por isso que eu entendo, irmãos, que a partir do momento que Ele institui a ceia, eu entendo que Ele começa ali literalmente a assumir o papel como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque a angústia, o pecado, irmãos, que é a única coisa que nos separa de Deus, é o pecado. O pecado da humanidade caiu sobre Ele, irmãos. E ali, amados irmãos, no Getsêmani, Ele já começa a sentir a angústia, não da morte física que Ele iria passar no outro dia, mas da morte espiritual. Nós vamos chegar lá. Irmãos, não vamos dar mais esse passo aqui. Sai do Getsêmani, é preso, né? Não vou entrar aqui em detalhes, os irmãos conhecem. Depois que ele é preso, irmãos, é julgado, condenado, sentenciado. Sentença: morte, e morte de cruz. Se cumpre todos os quesitos, todas as profecias que estavam acerca dele. Vai para ser crucificado na via dolorosa, todos conhecemos. Constrange Simão Cirineu para ajudá-lo a carregar a cruz. Chega lá no Gólgota, é crucificado no madeira, é pendurado no madeira. Os irmãos conhecem. Mas eu quero aqui refletir agora, irmãos, nessas 3, para vocês verem, irmãos, que foi um alto preço pago, para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância. E muitas vezes nós usamos, ou ouvimos, a usar esse versículo, apenas dentro da teologia da prosperidade, né? Jesus veio para que vocês tenham vida, e vida em abundância, vida regalada. Mas a vida abundante em Cristo Jesus, irmãos, é comunhão com Ele diariamente, é relacionamento com Ele diariamente, irmãos. Não tem abundância maior. As demais coisas, com certeza, Ele vai estar acrescentando, e com certeza Ele quer abençoar e participar de todas as áreas da nossa vida, irmãos. Mas vida abundante é um relacionamento sadio com Ele. E aí, irmãos, lá na cruz do Calvário, eu quero refletir sobre as 3 últimas palavras de Jesus na cruz do Calvário, para vocês verem, irmãos, a preciosidade desta aliança.
Eu entendo que a antepenúltima palavra de Jesus lá na cruz do Calvário foi: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Irmãos, só para vocês verem essa linha de raciocínio, que Jesus, amados irmãos, ele assumiu o papel ali como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e o pecado da humanidade caiu sobre ele. Aquele momento ali, irmãos, ele estava pagando o preço da nossa morte espiritual. Onde que você já viu a vida se separar da fonte da vida? Mas teve que se submeter por amor a nós, irmãos. Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me abandonaste? Irmãos, por alguns instantes, literalmente, a gente vê que Deus se conteve. Jesus ficou separado do Pai. O que é isso? Morte. O que é morte no original? O que é vida? Durante alguns momentos, Jesus ficou separado do Pai, porque o pecado da humanidade caiu sobre ele. Irmãos, o profeta Isaías fala que ele ficou desfigurado. Olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos para que o desejássemos. Alguns entendem, irmãos, alguns teólogos entendem, que aquele momento que ele dá esse brado lá na cruz, ele ficou parecido, que havia a promessa que como Moisés levantou aquela serpente de bronze no deserto, assim Jesus seria levantado no madeiro. Alguns entendem que ele ficou tão desfigurado lá no madeiro, irmãos, naquele momento, que ele ficou parecido com a serpente. Mas o Filho de Deus parecido com a serpente, porque o nosso pecado caiu sobre ele. Caiu sobre ele, irmãos. E durante aquele momento, a única coisa que faz separação do homem de Deus é o pecado. Nada mais, irmãos. E a única coisa que nos une a Deus e nos dá vida é o precioso sangue de Cristo Jesus. E eu disse até que na hora, peguei outra palavra aqui para falar. Uma das palavras mais lindas que eu acho na Bíblia, irmãos, é a palavra arrependimento. É uma das palavras mais lindas, mais linda. Mas espera aí, mas arrependimento é uma palavra de exortação, está tendo um imperativo. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Irmãos, arrependimento, no original, no grego, é metanoia, mudança de padrões mentais, oportunidade de pensar diferente, oportunidade de fazer diferente, oportunidade de pegar uma rota diferente, oportunidade de ser diferente para a glória de Deus. É uma das palavras mais lindas, e foi a primeira mensagem de Jesus, quando ele vem lá do deserto, depois dos 40 dias de jejum e oração. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, e o reino dos céus será implantado no coração de vocês, e o reino dos céus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Irmãos, todos nós precisamos continuar em arrependimento, precisamos viver em arrependimento, porque é lindo. Romanos 12:2. Não se conforme com este mundo, não se conforme com este mundo. Viva em arrependimento contínuo. E aí nós vamos experimentar, transforme pela renovação do entendimento, e aí nós vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mediante, irmãos, o arrependimento, mediante o inconformismo, mediante a renovação da mente. Então, irmãos, lá na cruz do Calvário, aqueles momentos, Jesus fica separado do Pai, literalmente pagando o preço do nosso pecado, irmãos. Pagando, ele morreu para que nós tivéssemos vida, literalmente, física e espiritualmente, irmãos, e automaticamente nos livrou da morte eterna. Augusto Cury, ele diz, irmãos, alguns já devem ter lido, ele fala sobre os bastidores da cruz, que o universo ficou pequeno para conter o Pai Todo-Poderoso.
Que pai e mãe, irmãos, que vê um filho naquela situação e não vai tentar fazer alguma coisa para livrar o filho daquele sofrimento? Agora, quem era esse pai? Era o Todo-Poderoso, irmãos. Deus poderia ter mexido um dedinho e já acabava com tudo aquilo. Mas Deus se conteve. E o filho clama: pai, por que me desamparaste? Deus se conteve, o universo ficou pequeno para conter o Deus Todo-Poderoso. E por que Ele fez isso? Por um único motivo: porque Ele nos amou de tal maneira, que Ele deu o seu único filho. O único motivo que Deus se conteve e não fez alguma coisa para livrar o Senhor Jesus de todo aquele sofrimento foi amor. Por isso que o apóstolo João chega a dizer: Deus não simplesmente ama, Deus é amor. Ele é o amor, Ele não simplesmente ama. Irmãos, depois que a gente é pai, irmãos, meu Deus do céu, é que a gente entende, irmãos, as aflições que os nossos pais passaram. Né? Principalmente quando a gente, e não é só no primeiro filho não, é no segundo, independente da quantidade de filhos, irmãos. Adoece qualquer coisa, o coraçãozinho da gente fica desse tamanho, desse tamanhozinho. Você vai: Deus, Deus tem misericórdia. Agora penso Deus, Pai Todo-Poderoso, vendo Jesus naquela situação, irmãos, e se contendo, não fazer nada, e tinha todo o poder para fazer o que quisesse. Por que Ele se conteve? Porque Ele me ama, porque Ele te ama. E Jesus morreu na cruz do Calvário, para que eu e você tivéssemos vida, e vida em abundância. Aleluia. E eu acredito que esse é um dos motivos que Jesus institui a Santa Ceia. E ela se torna uma das cerimônias mais importantes da igreja, se não podemos dizer a mais importante. O batismo é importante, irmãos, o batismo nas águas, mas a Santa Ceia, irmãos, ela é tão importante porque ela ali, você declara a sua fé em Cristo Jesus, que você permanece na simplicidade, na mensagem da cruz, e que Jesus e que o sacrifício dele na cruz do Calvário é suficiente para a sua vida. E Jesus institui essa, irmãos. Você conhece alguém que esquece das coisas boas que são feitas para elas? Eu conheço. Ser humano. Eu mesmo. Irmãos, nós temos uma facilidade muito grande de esquecer as coisas boas que as pessoas fazem para nós, irmãos. É Jesus, irmãos, na sua infinita sabedoria. Uma por causa da aliança, que é a razão da fé, que é o princípio básico da fé cristã. E outra por causa que nós temos, irmãos, a facilidade de esquecer do bem que o Senhor e que as pessoas fazem para nós. E Deus, na sua infinita sabedoria, o Senhor Jesus, Ele institui a Santa Ceia como memorial. Vocês sempre vão fazer esse memorial da minha morte. Memorial da morte. Porque eu morri para que vocês tenham vida. E vida em abundância. Amém, irmãos? Então, amados irmãos, literalmente, Jesus ficou alguns momentos separado do Pai. Morte espiritual. Depois veio a morte física. A penúltima, essa é a antepenúltima. A penúltima palavra de Jesus. Tetelestai. Pai, está consumado. Irmãos. Se for resumir a vida de Jesus numa só palavra, resumiria cruz. Jesus só veio nessa terra por causa da cruz. Irmãos, olha lá quando ele é preso. As mãos que segurou o martelo foram as mãos de Deus, irmãos. Olha lá, irmãos, quando ele é preso, ele fala: Pedro, Jesus no controle da situação para ele chegar na cruz. Poderia ter acontecido uma chacina ali naquele momento, irmãos. Pedro arranca a espada, corta a orelha de um soldado. Pensa bem se os demais soldados saem com a espada matando todo mundo que estava ali, e até mata Jesus ali antes da hora. Jesus no controle da situação, porque a missão dele era: eu tenho que chegar na cruz, e o sacrifício ele tem que ser completo, ele tem que ser perfeito, para que todos aqueles que crerem
tenham a vida eterna. O sacrifício de Jesus, ele foi perfeito. O sacrifício de Jesus, ele foi completo. Alguns amados irmãos dizem que naquela posição que ele estava ali na cruz, ele ficou fazendo força para que ele não morresse asfixiado. Porque, irmãos, lá na lei estava escrito que Deus não recebe, amados irmãos, sacrifício de cordeiro asfixiado, tinha que ser derramamento de sangue, carne sufocada. Deus não aceitava sacrifício de carne sufocada, teria que ter derramamento de sangue. E ele ali fazendo força, depois de pena de açoite, depois de toda aquela humilhação, fazendo força ali para que aquela posição não comprimisse os seus pulmões por causa da fraqueza, da pena de açoite e ainda da pressão espiritual, da angústia no coração. Mas ele dá o brado: Pai, está consumado, está concluído. Sacrifício perfeito, sacrifício completo, sacrifício suficiente. Por isso nós não podemos abrir mão, irmãos, da simplicidade da mensagem da cruz. A mensagem da cruz é suficiente, e nós precisamos vivê-la e proclamá-la até que Jesus volte, ou até que nós venhamos para a glória. E a última palavra que Jesus profere lá na cruz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E dá o último suspiro e entrega o espírito a Deus. Os soldados tinham o costume de quebrar as pernas daqueles que eram crucificados, para certificar se todos estavam mortos. Quando chega em Jesus, eles falaram: não vamos quebrar a perna dele, porque ele já está morto, cumprindo a profecia que nenhum dos ossos de Jesus seria quebrado. Ele pega a lança e lança no peito de Jesus, e apenas o evangelista São João relata sobre isso lá no Evangelho de João, no capítulo 19, 20 ali, 19, que saiu água e sangue do peito de Jesus. Lá no manual bíblico H.H. Halley, alguns irmãos já devem ter lido lá, ele comenta lá que alguns cientistas, alguns médicos, alguns especialistas dizem que se fosse colocar no atestado de óbito de Jesus, colocaria rotura do coração. O coração de Jesus literalmente explodiu de dor. Dor física? Não, simplesmente. A dor da alma, a dor espiritual. Porque alguns dizem que para o soro, os glóbulos brancos do nosso sangue, o soro aquoso se separar dos glóbulos vermelhos, tem que ser ali quando o coração rotura em imensa angústia. E toda a cavidade que estava ali, aonde que fica a cavidade, não sei falar os termos técnicos, né? A cavidade onde que estava o coração de Jesus já estava cheio de água e sangue. Na hora que o soldado bate a lança no peito de Jesus, João estava de frente. A Bíblia é linda, irmãos, cada evangelho foi escrito no momento, mas João estava de frente ali na cruz, ele com Maria, mãe de Jesus, com Maria, mãe de Tiago, e ele viu aquela cena, e ele foi o único dos evangelistas que relatou, que saiu água e sangue. Então, se fosse colocar no atestado de óbito de Jesus, colocaria rotura do coração. Literalmente, ele morreu por causa dos nossos pecados. O sacrifício perfeito. O sangue dele foi vertido na cruz do Calvário. E a partir do momento que ali ele dá o último brado, o último suspiro, e o sangue dele verte na cruz do Calvário, entra em vigor a nova aliança. Citei aqui algumas promessas desta nova aliança. E a mais preciosa promessa: vida com Deus, presença do Espírito Santo. E tem mais dezenas e centenas de promessas que estão em vigor para todos aqueles que creem em Jesus. Amém, irmãos? Por isso, irmãos, as coisas de Deus,
são muito simples, irmãos, mais do que nós possamos imaginar. Mas em contrapartida, as coisas de Deus também são muito sérias, irmãos. Não brinque com o Senhor. Não brinque com o Senhor. Com o Senhor, não. Talvez você pode brincar com qualquer coisa nesta vida, que não convém também. Mas com Deus não se brinque, irmãos. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Ele é um Deus de amor, um Deus de misericórdia. Não estou falando isso aqui para fazer medo, nem sensacionalismo. Não, irmãos, nós não precisamos disso. A verdade é suficiente. A verdade do Senhor sempre ela é cheia de amor. A verdade do Senhor sempre nos edifica, nos consola, nos exorta. Então, amados, não brinquem com a sua fé em Cristo Jesus. Pelo contrário, cresça. Pedro disse, vamos crescer. Antes de tudo, antes de tudo, cresça na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém, irmãos? Olha as promessas da nova aliança. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quer mais uma aí, irmãos, para refrigerar a mente? Quer mais uma promessa? Quer? Olha que maravilha, são dezenas, são centenas. Oh, Senhor Jesus, pois eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ah, eu estou chateado com Deus por causa do meu parente, estou chateado com Deus por causa do meu líder. Você está chateado com Deus, mas nada pode separar do amor dele. Você que está se separando. Nada pode te separar do amor de Deus, irmão. Sai dessa vala em nome de Jesus. Sai dessa vala. Sai dessa vala de vitimismo. Assuma realmente a sua posição em Cristo Jesus. E deixa Ele te usar na sua família. Deixa Ele cumprir o propósito dEle na sua vida. Ele te ama, irmãos. Foi um alto preço pago. Foi o preço, irmãos, do precioso sangue de Cristo Jesus. Pedro chega a dizer, nós somos resgatados na nossa vã maneira de viver, não foi com prata, nem com ouro, mas foi com o precioso sangue de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu convido os irmãos para nós celebrarmos a ceia, então. E eu gostaria de ler com os irmãos, 1 Coríntios 11, 23, o Alex, o irmão Elenir, vem cá, né, para nós celebrarmos em nome de Jesus. Fica aqui embaixo, né? Vamos celebrar a ceia, irmãos, no nome de Jesus. Glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia. 1 Coríntios 11, 23. Nós vamos ler. Aí os irmãos vão servir vocês, né? Os irmãos vão louvar o Senhor. Amém, irmãos? 1 Coríntios 11, 23. Todos os irmãos desejam ficar de pé para nós lermos esse texto? Fica de pé. Nós somos a igreja do Senta e Levanta, né, irmãos? Glória a Deus. Exercício em nome de Jesus. 1 Coríntios 11, 23. Paulo orientando a igreja de Coríntios. Pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é entregue por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examina-se o homem a si mesmo antes de comer deste pão e beber deste cálice. Pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem.
Se porém nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando você unir-se para comer, esperai uns pelos outros. Se contudo alguém tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Irmãos, e o último versículo que eu quero dizer aqui, e nós vamos examinar a nós mesmos. Os irmãos vão estar consagrando o pão e o cálice. Tem algumas expressões na Bíblia, que eu fico estarrecido, que eu fico de queixo caído. Lá naquele texto que nós lemos, não precisa abrir a Bíblia, lá no versículo 29, olha o que Jesus fala com os discípulos. Olha para vocês verem. Mateus 26, 29. E digo-vos que desta hora em diante, não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que eu beba de novo convosco, no reino de meu Pai. Até que eu beba de novo convosco. Repita comigo, convosco, no reino de meu Pai. O que Jesus está falando? Vocês vão estar lá. No que depende de mim, vocês vão estar lá. Essa mesma expressão, Deus falou para Daniel, irmãos. Olha lá nos últimos versículos de Daniel, eu fico estarrecido também. Daniel, sela os livros desta lei, guarda, porque você vai dormir e depois você vai ressuscitar nos últimos dias. Deus falando, Daniel, você está salvo. Você faz parte da primeira ressurreição dos santos. Irmãos, são expressões maravilhosíssimas. E ela também se reflete a nós aqui nesta noite. O Senhor já nos vê lá na glória, irmãos. Ele vai beber de novo conosco. O que nós precisamos fazer? Examinar a nós mesmos. Crer de todo o coração. Não brincar com a nossa fé em Cristo Jesus. E aí nós vamos estar lá. Vou fazer uma pequena oração nessa questão de examinar o coração. Pode se sentar no seu lugar, em nome de Jesus. E depois eu passo aqui para os irmãos consagrarem. Vocês consagram agora ou depois que os irmãos pegam? Agora? Ah, tá na benção. Aí eu vou fazer essa primeira oração conforme 1 Coríntios 11, 28. Examina o homem a si mesmo. Assim coma desse pão e beba desse cálice. Feche os seus olhos. Pai, se tu olhares para dentro de mim, Senhor, nada tenho de bom para te oferecer. E se há alguma coisa, é fruto do teu amor, é fruto da tua misericórdia. Ah, Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas. Bem-aventurados são aqueles que lavam as vestiduras no sangue do Cordeiro, porque eles terão direito à árvore da vida e entrarão na cidade pelas portas. Examina-te mesmo, e na sequência você vai comer desse pão e beber desse cálice. Vou passar para os irmãos consagrarem em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Ebenezer. Até aqui o Senhor nos ajudou. Pai querido e Pai amado, nesta noite, Senhor, nós estamos aqui em comunhão entre irmãos, ouvindo a Tua palavra, relembrando, Senhor, o sacrifício que o Senhor fez por nós, o sacrifício de cruz. E quando somos lembrados, e quando traz na nossa memória tudo aquilo que o Senhor fez por nós, a única palavra que tem no nosso coração é gratidão. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo seu sacrifício, meu Deus.
Obrigado por permitir que seu único filho estivesse na cruz por mim e por todos os meus irmãos que estão presentes. Obrigado, meu Deus. Se nós estamos aqui nessa noite é porque o Senhor quis assim. É porque o Senhor permitiu que fosse dessa forma. E é por isso, ó Pai, que nós louvamos o Teu nome, nós glorificamos o Teu nome e nós agradecemos ao Senhor por esse momento e por essa oportunidade. E nesse momento nós pedimos a Sua bênção, Pai, sobre esse elemento, o pão, que representa o corpo de Cristo, que o Senhor possa abençoar, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Todos os irmãos receberam em nome de Jesus. Segure nas suas mãos que nós vamos comer junto. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Em nome de Jesus. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Comamos todos juntos em nome de Jesus. Pai Santo, Pai amado, estamos nessa noite reunidos no nome do Senhor. Quero te agradecer por esta oportunidade, por este privilégio de participar na mesa do Senhor, de participar da Santa Ceia. Estamos aqui, Senhor, em obediência à Tua palavra que diz, que ordena, celebrai até que eu volte. E aqui nós estamos, Pai. Nesta noite, Senhor, eu te peço que ao tomarmos, Senhor, deste cálice, que representa o Teu sangue, nós possamos
Senhor, não só renovar a aliança, não só recordar da aliança que o Senhor tem feito com a humanidade, mas também provocar em nós um arrependimento verdadeiro, uma nova mudança de vida, um desejo de santificação diante do Senhor. Senhor, que não seja apenas um suco, mas que haja transformação em nossas vidas. Espírito Santo de Deus, nos ajude, Senhor, a entrar nessa aliança, em nome de Jesus. Eu abençoo esses cálices, em nome de Jesus. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Glória a Deus. Nessa mesma reverência, irmãos. Semelhantemente, depois de cear, e ele tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Vamos beber todos juntos em nome de Jesus. Pode adorar o Senhor. Pode adorar e glorificar o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ressuscitou, aleluia. Ressuscitou, aleluia. Oh morte, onde está, oh morte, a sua vitória? Jesus ressuscitou. Oh morte, onde está, oh morte, a sua vitória? Jesus ressuscitou.
ressuscitou, 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 aleluia, ressuscitou, 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 aleluia, ressuscitou.